Salve galera, estamos de volta a mais um videozão aqui no canal Simplesmente Natural para você conseguir se preparar de forma efetiva para a sua prova do Enseja. Então vem comigo que agora nós vamos falar de mais um assunto que pode cair na sua prova. E antes de começar, já que você está aqui, não esqueça, já dá aquela dedada no like. Se você tem acompanhado os vídeos no canal e sabe que tem um amigo que também está estudando para a prova do Enseja, compartilha esse vídeo com esse seu amigo para que ele possa estudar junto com você e que para o nosso canal possa crescer mais e mais, tá bom? Então na aula de hoje, nesse videozão, nós vamos falar sobre imunização. O que é imunização? É como o seu corpo se protege de doenças. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como que o seu organismo se adapta para proteger você de doenças. E esse assunto pode sim ser cobrado de você lá na sua prova do Enseja, até porque tem rolado aí muitas informações que são mitos sobre a vacinação principalmente. Então nós precisamos entender o que é uma vacina e como que ela age dentro do nosso organismo para que a gente não caia nas fake news, certo? Então você precisa ter o conhecimento científico. Lembra que eu falei para você? Você é cientista sim, e a ciência faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. Portanto, nós precisamos ter conhecimento para poder fazer as escolhas certas. E isso pode ser cobrado de nós numa prova como o Enseja. Então a primeira coisa, o que é a imunização? A imunização é a capacidade que o seu corpo tem de se defender, de se proteger de doenças. E a imunização ela pode ser dividida em dois grupos, a imunização passiva e a imunização ativa. Então, a primeira forma de imunização que a gente vai comentar aqui é a imunização passiva. O que é uma coisa passiva? Coisa passiva é aquela coisa assim, sabe? Deixa a vida me levar. Vida leva eu, entendeu? Você vai deixando, as coisas vão acontecendo e o seu corpo, ele não é responsável por produzir nada para provocar essa defesa, essa imunização. Então, quem são as estruturas que promovem essa imunização passiva no seu corpo? É quando você injeta diretamente no organismo aquelas substâncias que serão as responsáveis por provocar a imunização. Que estrutura no nosso corpo que é responsável por detectar algo estranho e saber que aquilo lá pode te fazer mal? Você tem uma estrutura corporal que é uma proteína chamada de anticorpo. O anticorpo, ele vai reconhecer algo estranho que entrou em contato com o seu organismo. E quando esse anticorpo reconhece esse corpo estranho, essa estrutura estranha, ele sinaliza para o seu corpo que tem que mandar aquela estrutura, aquele corpo, aquela célula, aquele micro-organismo embora. Então, quando você tem um anticorpo que reconhece determinado organismo, ele consegue enviar sinais para o seu organismo para mandar embora. Agora, olha só, como que o seu corpo produz anticorpo? É aí que nós vamos estudar um pouquinho, que nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Por quê? Porque na imunização passiva, o seu corpo não está produzindo nada. Você já recebeu esses anticorpos de alguém ou de algum lugar. Então existem duas formas de você receber anticorpos. A primeira, através da amamentação e através da placenta, onde a sua mãe lá, quando você era bebezinho e até antes de você nascer, transfere anticorpos dela para você. Isso é uma forma de imunização passiva, onde a mãe transfere para o filho anticorpos para ele se proteger contra alguns micro-organismos. E você também consegue receber anticorpos através do soro. Então olha só, quando nós tomamos um soro antiofídico, por exemplo, é claro que a gente não deseja isso para ninguém, mas imagina que você foi picado por algum animal peçonhento. O que é um animal peçonhento? Aquele que possui veneno. E esse veneno faz muito mal para o seu organismo. Para que não ocorra um agravamento dos sintomas no seu corpo, você precisa procurar um centro de saúde rapidamente e ainda tentar identificar qual tipo de animal que causou o ferimento em você e inoculou veneno. Quando você chega no centro de saúde, eles então te dão um soro e dentro desse soro, qual é a composição básica do soro? O soro já tem anticorpos prontos para combater aquele veneno que foi inserido dentro do seu organismo. Então é um processo de imunização passiva, onde seu corpo não produz nada. Ele recebe o anticorpo pronto e esse anticorpo pronto é responsável por combater essa doença, esse patógeno, esse corpo estranho que entrou dentro do seu organismo. Então, só retomando, imunização passiva, você pode receber os anticorpos da sua mãe,
através da transferência pela placenta enquanto você ainda está se desenvolvendo dentro da barriga da mãe, ou através da amamentação, do leite materno. E uma outra forma de você receber anticorpos é através dos soros, que você ingere quando você sofre algum acidente com animais peçonhentos, que é o principal exemplo. Depois disso, nós temos a imunização ativa. Como o nome já diz, ativo, é você ser ativo no processo. A imunização ativa também acontece de duas formas. Só que agora, essa imunização vai depender da reação do seu organismo quando ele entra em contato com um corpo estranho, que pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, certo? Então, qualquer estrutura que seja... que possa provocar no seu organismo um efeito ruim, um efeito colateral ou alguma substância que o seu corpo não reconhece como sendo dele, ele vai tentar combater, tá bom? E como que ele vai fazer isso? Ele vai ser, então, a gente diz que o seu corpo ele é sensibilizado. Então ele entra em contato com esse corpo estranho e a partir do momento que ele entrou em contato com esse corpo estranho, ele começa a produzir anticorpos contra esse corpo estranho. É claro que se você pegar, por exemplo, vamos usar um exemplo muito clássico, que eu já tinha até comentado em outros vídeos, você sempre pega gripe. Por que nós pegamos gripe com frequência? Porque o vírus da gripe tem uma capacidade muito grande de se modificar. E como ele se modifica, é como se ele se vestisse uma fantasia. Então ele troca de fantasia e entra no seu corpo de novo. Quando ele entra no seu corpo de novo, seu corpo não reconhece ele, porque ele estava vestindo uma outra roupa da outra vez que entrou. Então quando ele faz essa troca dessa fantasia, o seu organismo não reconhece ele como algo estranho e você acaba pegando a gripe. Só que depois que você pegou a gripe, você nunca mais vai pegar aquele tipo de gripe. Por quê? Porque o seu corpo criou anticorpos contra aquele tipo. Então, se você voltar a pegar gripe, é porque é um novo vírus que você entrou em contato. Então, uma forma de imunização ativa é quando você entra em contato com um agente patogênico, com um agente que pode te causar uma doença, e aí o seu corpo produz anticorpos contra ele, não é? Então, você precisa passar pela doença para depois ficar imune a ela. Não é uma forma muito agradável, né, de criar anticorpos. Porém, depois que os cientistas descobriram, né, essa capacidade que o nosso corpo tem de criar anticorpos contra agentes causadores de doenças, contra corpos estranhos, foi a partir daí que surgiu o princípio da produção de vacinas. O que são as vacinas? As vacinas nada mais são do que os patógenos, os agentes causadores de doença, atenuados ou mortos, se for o caso de um ser vivo, não é? Que você vai ser colocado em contato para daí o seu corpo criar anticorpos contra ele sem a necessidade de você pegar a doença. Esse é o princípio de produção das vacinas. Você acaba entrando em contato com aquele agente que é um causador de doença, porém ele está morto ou atenuado, então ele não vai provocar nenhum efeito, nenhum sintoma, nenhuma doença em você. Então a grande vantagem das vacinas que existem para as doenças é justamente essa, porque ela previne você de pegar a doença e de manifestar os sintomas. Então é muito importante que você tenha isso muito claro na cabeça para você entender de fato o que é uma vacina e esquecer esse monte de fake news que tem aí falando sobre vacina, para você não se vacinar mais, que a vacina não precisa tomar, que vacina faz mal, que vacina dá reação. Pode provocar alguns efeitos colaterais? Sim, por isso que você precisa ter certeza de que todos os componentes que existem na vacina, eles não têm contraindicações no seu organismo. Porque não é a vacina em si que te faz mal. Às vezes é algum componente ali que faz parte da vacina que o seu organismo não reage de uma forma legal. Mas isso não tira a importância da vacinação, porque mesmo que dê algum efeito colateral, você vai estar imunizado contra a doença. Então lembrem-se, imunização ativa é quando você entra em contato com um agente patogênico e isso acaba fazendo com que o seu organismo produza anticorpos contra esse agente patogênico. E isso pode acontecer de duas maneiras. Ou você entra em contato, acaba pegando a doença e cria anticorpos contra ela, ou você toma a vacina e fica imunizado contra uma determinada doença sem precisar passar
pelos sintomas da doença. Então olha só para finalizar essa conversa, lembre-se que a grande maioria das doenças virais, elas não possuem medicamentos, tratamentos para a doença, e sim somente para os sintomas, tá? Existe sim algumas doenças virais que possuem remédios que são os antivirais, tá bom? Mas nem todas, a grande maioria delas você trata os sintomas e não trata a doença, beleza? Então olha só, quando você pegar uma doença viral, quem vai eliminar esse vírus do seu corpo é o seu sistema imunológico. Por isso que geralmente uma doença viral, você passa aí um tempo, né, uma semana e meia, um pouco ruim, depois você já vai melhorando, porque o seu corpo começa a jogar fora, mandar embora esse vírus. Então, mas lembrem-se que apesar disso, algumas doenças virais são tratadas sim com antivirais. Beleza? Para não confundir, porque geralmente nós falamos de antibióticos e remédios antibióticos servem para tratar doenças bacterianas e não doenças virais. Então não confunda, tá bom? Geralmente as doenças virais não têm tratamento direto para a doença e sim para os sintomas. Já as doenças causadas por bactérias, essas sim possuem medicamentos que são os antibióticos usados para o tratamento de doenças bacterianas. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou deixar aqui um link colocando para vocês alguns documentos do Ministério da Saúde falando sobre mitos e verdades sobre a vacinação. Isso é super importante para você aprender mais e aí divulgar a informação científica correta. Lembre-se, você é cientista? Sim, ciência faz parte do nosso cotidiano. Então é importante que você divulgue a informação correta para a galera. E além disso, fica preparado para destruir na prova do Enseja. Beleza? Então já deixa seu likeão. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, divulga esse vídeo pra galera, para que possamos juntos crescer e crescer também na confiança, porque eu tenho certeza que você vai conseguir a sua certificação. Lembrei de uma coisa, me acompanhe no Instagram, tá passando aqui ó, pega o meu Instagram aqui, que aqui no Instagram eu vou comentar com vocês também mais coisas relacionadas aos conteúdos do Enseja. Vou responder perguntas que às vezes vocês me fazem aqui nos comentários e eu não consigo responder escrevendo, que eu acho mais fácil gravar um vídeo falando. Então acompanha lá no meu Instagram, que às vezes eu vou gravar alguns videozinhos respondendo algumas perguntas de vocês que estão aqui nos comentários também. Então não deixe de comentar e não deixe de tirar as suas dúvidas colocando aqui também, beleza? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.